Isso. NEP Brasília, muito boa noite. Hoje é dia 11 de março de 2026. Estamos iniciando mais um encontro de estudos do nosso NEP, onde iremos estudar nosso NEP esse ano todo, parábolas e as curas de Jesus. Hoje, em especial, estudaremos Mateus 5, versículo 13, em que fala: Vós sois o sal da terra. Antes de darmos início ao nosso estudo, faremos uma leitura inicial, em seguida, uma prece. Então, vamos aqui compartilhar. Hum, hum. Cadê? Cadê você? Aqui, tá aqui? Tá aqui. Estão vendo, certo? Muito bem. É um texto que já fala sobre essa parábola. Tirar você daqui. Pronto. Então vamos lá. No começo, naquele dia no monte, depois de pronunciar palavras que pareciam cair como orvalhos sobre as almas, bem-aventurados, Jesus fez uma pausa. O vento passava leve entre as pedras e os rostos atento. Então ele disse algo simples, quase doméstico: Vós sois o sal da terra. Não falou de tronos, nem de templos, nem de poderes, falou de sal. E todos ali sabiam o que isso significava. O sal estava na mesa dos pobres e na liturgia do templo. Estava no pão simples das casas da Galileia, nas ofertas sagradas do altar. Era pequeno, discreto, mas carregava um segredo antigo que vinha desde os tempos de Moisés. Os antigos gregos, hebreus, chamavam-no de Melache e diziam que o sal selava alianças, não apodrecia, não se desfazia, não traía o tempo. Por isso Deus falava de uma aliança de sal, eterna, incorruptível, como a fidelidade que não se rompe. Talvez por isso Jesus tenha olhado para aqueles homens e mulheres comuns, pescadores, trabalhadores, gente de mãos calejadas, os que tenha comparado a esse elemento silencioso. Como se disse, vocês são os guardiões dessa aliança viva. O sal também estava nos sacrifícios. Em cada oferta, uma pitada era lançada sobre o altar para que nada fosse apresentado a Deus sem pureza. O sal lembrava que até a devoção precisava de tempero interior, de verdade no coração. Sem ele, a oferta ficava incompleta. Mas o sal não servia apenas ao templo, servia também à vida. Quando as águas de Jericó se tornaram amargas, o profeta Eliseu lançou sal nelas e a terra voltou a dar fruto. Era como se o sal tivesse o poder de curar o que se tornara estéril. Talvez Jesus pensasse nisso ao falar, porque o mundo também pode se tornar amargo. As relações secam, as esperanças murcham, as palavras perdem sabor. E então surgem aqueles que, sem alarde, devolvem a vida a um gosto de sentido. Esses são o sal. Mas há um mistério nessa metáfora. O sal cumpre uma função quando desaparece. Ninguém vê o sal no alimento pronto. Ele dissolve, ele some, se mistura. Se permanece visível, incomodaria. Se permanecesse invisível, incomodaria. Mas dissolvido, transforma tudo. Assim também são aqueles que vivem o espírito do Evangelho. Não precisam de palco, nem de aplauso. Entram nas estruturas da vida, na família, no trabalho, na convivência cotidiana e ali se diluem em gestos de bondade, de paciência e serviço. E de repente, o ambiente muda. Uma palavra que acalma, uma atitude preserva,
Um gesto simples impede que algo bom se perca. Basta uma pequena pitada. O curioso é que Jesus não disse aos seus discípulos seriam o sal do mundo, no sentido grandioso da palavra. Ele disse que seriam o sal da terra, do chão da existência, do solo onde a vida acontece. Aquela terra das casas simples, das estradas poeirentas, das relações humanas imperfeitas. Ali é que o sal trabalha, no olhar que compreende, na paciência que preserva, na esperança que cura, na amargura escondida das almas. Na visão espiritual, poderíamos dizer que essa terra também é o coração humano, ainda em processo de cultivo. Um solo que às vezes endurece, às vezes se torna árido, mas que pode florescer quando encontra quem saiba temperar a vida com luz. Ser sal da terra, então, não é dominar o mundo, é impedir que ele se estrague, é preservar o bem que ainda resiste, é devolver sabor à existência, é curar discretamente as águas amargas da humanidade. E talvez o maior segredo esteja naquele aviso final de Jesus, quase um sussurro entre as pedras do monte. Se o sal perder o sabor, para que servirá? Porque a força do sal não está na aparência, nem na quantidade, mas na essência. E assim, segue o discípulo verdadeiro, pequeno como um grão, invisível como uma pitada dissolvida, mas capaz de transformar toda a terra, onde sua presença silenciosa se espalha. E assim, amado Mestre, Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez em Seu nome, estudando essas pérolas do Seu Evangelho, de Suas mensagens. Que possamos, Senhor, aproveitar bem essa noite para que Seus ensinamentos, como sementes plantadas em nossos corações, possam lentamente germinar e dar frutos. Agradecemos desde já a presença de todos presentes, a espiritualidade maior que nos acompanha, a todos aqueles que estarão conosco e que ouvirão esses nossos encontros posteriormente. Muita gratidão, Senhor. Graças a Deus. E assim daremos início ao estudo da noite, não é mesmo? Com você, João Marcos. Boa noite, Mágida. Boa Você noite está a sem todos, som. então. Pronto. Boa noite a todos. Maravilha de texto, Denise. Parabéns. Que texto lindo, né? Já levou a gente para o cenário que a gente vai refletir nesta noite. Então, para a gente dar continuidade às nossas reflexões, vou pedir licença, então, aqui para a gente partilhar uma apresentaçãozinha para nos ajudar a refletirmos sobre isso. Deixa eu só achar onde ela está aqui. Vou colocar ela já engatilhadinha. Isso. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Vocês todos conseguem ver a Tá entrando. apresentação? Tá entrando. Ok. Tá entrando. Pronto. Entrou. Foi. Maravilha. Foi. Deixa eu ver se eu consigo tirar para não atrapalhar na Foi. leitura. Beleza. Então, Vamos ver sua gente, tela. vamos refletir sobre essa que é uma parábola de um versículo só, segundo alguns especialistas, né? A gente comentou no nosso estudo passado que o conceito, os fundamentos e as normas classificatórias de uma parábola evangélica tendem a não ter
um consenso absoluto, né? Vários especialistas destoam entre si quando classificam a parábola. E depois de ler o que eu li para poder aprender um pouco mais e estar aqui refletindo em grupo com vocês, eu chego à ousadia de dizer que, se você analisar bem direitinho e ampliar bastante o seu poder de abstração, você vai perceber que o Evangelho ele é uma imensa parábola. O fato de Jesus usar alegorias e símbolos para descrever um real possível, um real viável de aprendizado para o discipulado, né, é uma forma específica de transmissão de conhecimento. Mas o Evangelho inteiro é uma transmissão de conhecimento. Então, se é parábola, se não é, se é uma parábola, igual a tradução do Haroldo separa os versículos 13 a 16 do capítulo 5 do Sermão do Monte, como se fosse uma perícope só, uma parábola só, que ele chamou de ensino aos discípulos. Mas outros especialistas dizem, não, versículo 13 sozinho é uma parábola, o 14, o 15 e 16, que é a candeia e a luz, é outra parábola. Não importa. O que importa é que nós vamos estudá-las todas e, obviamente, apesar de suas distinções, nós vamos tentar correlacioná-las da melhor forma possível para que o ensinamento, cada ensinamento pontual, possa ser somado a um corpo doutrinário que nos transforme, que colabore com a nossa reforma íntima. Dito isso, como a Denise bem pontuou no lindíssimo, uma lindíssima crônica de abertura que ela nos leu, Jesus estava no Sermão do Monte, iniciando o Sermão do Monte, mas logo após ter terminado as bem-aventuranças. E ele solta essa pérola: vós sois o sal da terra. Né? Vós sois o sal da terra. Ele não nos deu sequer a opção de titubear. Ele já nos classifica. Vós sois o sal da terra. E a palavra que ele usa no hebraico, né, para vós sois, né, ines, ela significa que ele não deixa dúvida. Estou falando com vocês, mais ninguém. A palavra ines, do grego, é como se ele apontasse o dedo para você e falasse assim: eu estou falando você, mais ninguém. Você, é com você. Ela admite um plural de vós ou de vocês, porque Jesus estava em grupo ensinando para aqueles que estavam predispostos a seguir o seu código de releitura da lei. Eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe devido cumprimento. Eu vim dar-lhe devido cumprimento. E aqueles que estavam com Jesus nessa intenção de dar devido cumprimento à lei, a esses ele fala: vocês, não os outros, vocês são o sal da terra. Ele já nos classifica como sal da terra. E ali, além de nos dar uma classificação, ele ainda nos diz um direcionamento, o objetivo, nos dá um norte como uma bússola. E não era, obviamente, uma poesia vazia, não era um adjetivo carinhoso, não era sequer uma alusão vã a essa que era uma das maiores commodities da época. Né? O sal era considerado uma das maiores commodities da época, talvez uma das substâncias mais valiosas do primeiro século. Inclusive, ele era tido como parte de pagamentos, né? Por isso a palavra salário. Era muito comum os soldados romanos receberem uma parte do seu soldo em sal, porque numa época que não havia refrigeração, os povos gentios, o sal era o conservante, né, mais acessível e mais utilizado. Para os judeus, além de conservante, ele também era usado como matéria de oferenda, né, no templo. Ele era um item ritualístico. Lá em Levítico 12, 3, se eu não me engano, daqui a pouco, 2, 13, aliás, perdão, Levítico 2, 13, ele diz que é obrigatório que todas as ofertas, em Levítico ele começa usando o exemplo das hortaliças, né, e dos grãos, todas as ofertas do templo que seriam queimadas em oferenda a Yahvé,
deveriam ser antes temperadas com sal. Isso desde Levíticos, desde o Êxodo, né? Desde quando ainda era o tabernáculo. Depois Ezequiel 43, 24, no segundo templo, ele diz, olha, continua, o sal da aliança. O sal representava para os judeus, além de um conservante para alimentos, ele representava uma aliança, ele representava a pureza da aliança com Deus. E por isso, talvez, que Jesus escolhe essa alegoria perfeita para aquele momento. A nova promessa de Deus, a nova aliança com o povo, era justamente a bem-aventurança. Era essa releitura da lei com um propósito ampliado e mais lúcido, um propósito revisado. Era o chamado de Jesus para que não vim destruir a lei, vim ensinar a melhor forma de que ela seja executada, a melhor forma de cumpri-la. E aí, só dando um spoiler leve, né? Começa com sal e a próxima parábola que a gente vai estudar é a luz, a candeia. O sal, aquilo que eu tenho dentro. A luz, aquilo que eu mostro para o lado de fora. Essa dicotomia maravilhosa nessas duas parábolas que se unem na missão dos discípulos. O Haroldo não foi infeliz nessa divisão de perícope dele. O sal, a minha relação interna com Deus. O sal, a parte que eu carrego da minha corresponsabilidade na manutenção da eterna aliança do amor de Deus conosco. O sal, que mantém íntegro, evita a degeneração. O sal, que é quase que translúcido e, quando não translúcido, branquinho, representando a pureza. As bem-aventuranças, uma releitura dessa nova aliança, nova e definitiva promessa de aliança em nome de Jesus, dando aos discípulos a missão. É isso que vocês devem fazer para que nós possamos todos inaugurarmos o advento de Cristo na forma dessa boa nova, desse evangelho consolador. E como eu falei com vocês, ele começa a frase Ime est tu halas tes ges. Imes. É um pronome pessoal forte. Você, eu estou falando com você, com mais ninguém. É como se Jesus, mesmo falando para todos que estavam ouvindo ele ali, estivesse apontando o coração dele exclusivamente para o coração de cada um. Estou falando com todos, mas com cada um também. E é um chamamento individual, é um chamamento pessoal. Eu estou te convocando para vir. E prestem atenção, Jesus não impõe isso. Ele já diz. Não é algo que você vai conquistar, não é algo que você tem conquistado, você já é esse sal da terra. Por quê? Porque você já é filho da aliança. Lembrando que Jesus falava com o público de judeus e entendiam dessa forma. Eu sou filho da aliança. Tudo bem. Tem 400 anos desde Malaquias que Deus me fala com a gente, mas ele ainda me ama. Eu ainda sou o seu povo. Eu ainda sou o escolhido. A aliança ainda vive. Por isso que Jesus fala sem temer, você já é, vocês são, tempo presente. Ou seja, ele não estava dizendo o que um discípulo deveria fazer. Ele estava dizendo o que o discípulo já era, e sim o que ele deveria fazer com o que ele já era. Vós sois deuses. Nós carregamos a centelha divina. A aliança já está conosco, nós já a representamos. E interessante você perceber que Imes est tu alas tes ges. Vocês são
o sal, a aliança, a representação da pureza da promessa da aliança da terra. A Denise também chamou atenção de uma forma muito poética, bonita para isso. Não é do mundo, não é, é da terra. E olha que bonito. A palavra grega ges, terra, ela tem um sentido próprio de terra, terra física, terra, terra que você pisa, o planeta, mas tem um aspecto da palavra grega ges que se une à palavra hebraica asitia. As duas querem dizer terra física, planeta, terra pisável, terra habitável, mas as duas também têm uma noção de cenário. Para ser mais exato, arena onde se desenvolve uma história. Tanto Ges quanto a Sítia do hebraico é a arena onde nós desenvolvemos o nosso papel de criação divina. Olha que fantástico a fala de Jesus. Vocês são a eterna aliança com Deus, nesse palco divino de espíritos reencarnados, aonde vocês vão, na arena da existência, degladiar-se pelo amor e com amor contra suas provas e expiações, cumprindo a parte que te cabe na obra geral da criação, cooperando com Deus para que toda a criação coopere, para que você se torne um executante e um entendedor da lei divina cada vez maior, cada vez melhor. Se aproxime do amor de Deus. Por isso, sal da terra. Alas, tes, ges. Terra, a sítia do hebraico. Arena de Deus. Palco, teatro físico da existência, onde, segundo a cultura hebraica, Deus nos prepara para a eternidade. Olha que coisa linda isso. A noção da palavra. Terra é o local onde Deus nos prepara para a eternidade. É o palco, a arena, onde nós vamos nos degladiar com a nossa imperfeição, com a nossa ignorância. E através das armas que o amor nos proporciona, nimbados, servidos da sabedoria, nós iremos conquistar o nosso lugar na eternidade. Então, quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, ele está querendo dizer, vocês são expressão do amor de Deus na forma da aliança, da promessa da aliança, nesse teatro maravilhoso da existência. E vocês estão evoluindo pelas expiações e provações e pela sua cooperação com a obra geral do universo. Olha que verdade mais brutal, eu gosto dessa palavra, apesar de não ser apropriada. Que verdade brutal, que verdade inexorável, que verdade inadiável que Jesus nos traz logo depois das bem-aventuranças. Mas aí ele também fala, justamente por isso, justamente porque vocês são essa expressão do amor divino, da existência, da centelha, da promessa da aliança, vocês precisam exercer a propriedade salina. Mas precisam se comportar como o sal se comporta. E aí vem aquela revisão histórica também lindíssima que a Denise fez. O sal era retirado nas instâncias do Mar Morto ao sul e vinha com várias impurezas. A gente vai ver aqui especificamente daqui a pouco. Vinha com gesso, com outros minerais e o sal ali no meio. Então, quando você vinha e levava o sal do Mar Morto para Magdala, você tinha que prepará-lo. A gente não sabe muito bem, a arqueologia não tem um consenso muito uníssono sobre isso, né? Se acredita que o sal era lavado em tanques, porque em Magdala foram descobertos arqueologicamente vários tanques salinos, né? Parece que aí ele era exposto à água, à lavagem de água doce, e depois era retirado
essa água salgada era posta em outro tanque para secagem, era retirado o sal, e ali no tanque maior ficavam as impurezas, que era uma forma de gesso, sulfeto de cálcio, que era usado para pavimentar as estradas romanas. Por isso, se você perder o sabor, se você se tornar insípido, morainó, do grego clássico, você vai acabar virando gesso. Se você se tornou insípido, você perdeu o sal foi embora, ficou só o gesso, ficou só a impureza. Então você vai servir para pavimentar a estrada. E aí, no morante, ou moranfé, o morané, em algumas traduções, morané, vocês vão usar, vão ouvir, tem um trocadilho com o hebraico, palavra semítica, que também tinha no aramaico chamada tepel. Tepel também quer dizer insípido, em relação ao sal da aliança, o sal do templo. Mas existe uma relação semântica com a pessoa que é nécia, falta de sabedoria, falta de juízo, insensatez, tapele. E é considerado toda forma de insensatez, toda forma de falta de sabedoria é considerada pela cultura judaica como uma ofensa muito grande a Deus. Porque o judeu até hoje, e muito bem, de uma maneira maravilhosa, ele acredita: se eu sou a criação perfeita, se eu sou a coroa da criação, se eu sou o mais próximo de Deus, e Deus é a inteligência suprema, eu tenho que ser inteligência suprema. Então, se me falta sabedoria, eu estou ofendendo a Deus. O livro de Provérbios é um imenso tratado sobre isso. Então, se você alitesetai, ou seja, se você não, se você perder, se você moranté, se você perder o sabor, entitine alitasentai. Com o que vai se salgar? Com o que se salgar-se-á? Com o que salgar-se-á? Com o que eu vou salgar? Ou Ou seja, seja, se você perder o sabor e a sensatez, a sabedoria, o sal não vai mais preservar a pureza da aliança que sustenta a promessa. Ele vai te deixar corruptível às coisas do mundo. Então, quando ele fala, Morainó, mantenha, né? Não se torne insosso, mantenha o sabor, assim como a sensatez. Mantenha-se a sabedoria, haja como aquilo que você é, princípio inteligente do universo. Não seja da pele, não perca o sabor da sabedoria que existe em você, para que você não perverta a aliança, a pureza da aliança. Então ele fala assim: se você perder, com o que se salgará? Com o que eu vou manter a aliança? Com o que eu vou manter a aliança? Como? Se eu perco o sabor que me garante a sensatez, como que eu vou me manter conectado com Deus? Essa é a grande pergunta. E só recobrando e recordando o que eu acabei de falar, o sal era uma commodity. O sal era algo muito valioso, como a soja é hoje, como o milho é hoje. Tinha um valor muito grande e vinha lá do Mar Morto impuro, atravessava o Jordão e chegava em Magdala, lá em cima no Mar da Galileia, no Tiberíades. Magdala, que se acredita, alguns arqueólogos, ser próximo, inclusive, de Cafarnaum, cidade onde Jesus inicia e passa boa parte do seu ministério. Magdala, que era conhecida como Tricae, terra do peixe salgado, era um grande centro comercial disso, provavelmente onde Pedro, André, Tiago e João vendiam os peixes que eles pescavam no Tiberíades, no Mar da Galileia, e eles mesmos salgavam, até para poder durar bastante tempo. Como não tinha refrigeração, como não tinha outros meios de conservação, o sal era
o grande elemento de conservação. A alimentação ficava mais fácil, você não precisava pescar todo dia, você não precisava manter seus alimentos todo dia, e você garantia também o seu passe de entrada ao templo para fazer as suas oferendas. Sem sal, você nem no templo entrava. E o sal, como salgava os peixes, ele garantia a proteína, garantia a base proteica da alimentação, garantia a boa alimentação das suas pessoas, né? Quando Jesus pega aquela população, aquele grupo de espectadores, aquela audiência simples, e chama de sal, concordem comigo, ele estava elevando aquela gente simples, sofrida, mas que estava ali, pararam tudo que estavam fazendo e sentaram ao redor do novo Rabi para ouvir o que ele tinha a dizer. Com o coração aberto de quem espera uma explicação nova para uma velha aliança. Para quem estava ali esperando ser esclarecido e consolado em como seria o jeito melhor de amar a Deus e participar dessa vivência. E Jesus fala: vós sois o sal dessa arena maravilhosa que é a existência humana. Vós sois o sal. É uma conclamação, é uma determinação, mas também é uma elevação de valor. Vocês valem tanto quanto o sal. Vocês são tão imprescindíveis quanto o sal. Vocês são tão necessários ao reino quanto o sal. E ninguém naquela época vivia sem sal. Olha o que Jesus estava causando nos afetos e no pensamento daquela população que estava ouvindo. Também relembrando, o sal que vinha dos regatos do Mar Morto, ele era contaminado principalmente com sulfato de cálcio, gesso. E depois que era lixiviado, ou seja, depois que ele era passado por uma dissolução aquosa, ficava o sal para um lado, junto com a água, e o gesso no fundo. Esse gesso não era jogado fora. Ele era usado para pavimentação das estradas. E também ficava ali, na fala de Jesus, né, a questão o gesso e o sal, enquanto pós secos, até podem parecer, mas o sabor é diferente. E a aplicabilidade prática é diferente. O sal mantinha a integralidade dos alimentos, e principalmente dos alimentos mais preciosos, que eram as proteínas, o peixe, principalmente. O sal era usado para as oferendas do templo, para comungar com Deus. E o gesso era usado como um dos inúmeros elementos de pavimentação das estradas que muitas vezes traziam, sim, o progresso, o comércio, a defesa, a inovação, o progresso. Progresso é sempre bom frisar. Mas também trazia um inimigo, trazia uma dominação romana. E seja para um ou para outro, para o progresso ou para a dominação, o gesso era sempre pisoteado pelos homens. Então, se para nada mais o sal tivesse força de propósito, a palavra grega é isquiei. Se o sal não tiver força de propósito, isquiei. Et eimi blete exo. Te digo mais uma vez que não vai servir para nada além de ser jogado longe, fora, no estrangeiro, naquilo que não é nosso. Se perder força de propósito, o sal, ele não terá outra função além de ser jogado para fora e catapeteistai,
triturado com os pés. A palavra grega katatepestai quer dizer ser triturado com os pés, pisoteado até ser reduzido a pó, mais pó no caso, hipoton antropon, ou seja, para ser triturado debaixo dos pés daqueles seres, daqueles outros humanos. Antropon é face, antes de ser o significado para homem, e o significado de homem é homem enquanto ser humano, homem e mulher, apesar de ter uma palavra grega própria, que é gines, para a mulher, mas homem enquanto ser humano. Antropon, então, quer dizer toda a humanidade. Para você ser triturado debaixo dos pés daquilo que é humano, no sentido que, se é sal da terra, humano da terra, ser triturado pela materialidade do mundo. Ser triturado, ser pisoteado exatamente pelas coisas que nós viemos aqui superar, vencer, sendo sal, sendo aliança, sendo força de propósito espiritual perante o mundo. E por isso que Jesus já taxa vocês, eu, você, nós somos o sal da terra. Nós somos a expressão da aliança espiritual soberana dos espíritos reencarnados. Primeiro, porque estamos aqui, merecemos reencarnar, recebemos essa dádiva, a maior dádiva do espírito, a segunda, a eterna segunda chance. E segundo, porque o reino de Deus, as bem-aventuranças, a nova aliança já entrou em nossos corações. Nós já ouvimos o Mestre falar, já deixamos a palavra do Mestre ser internalizada. Por isso Jesus foi taxativo. Vocês são sal. Berit, Melak, ou Malak, o sal da aliança. A ideia de sal do hebraico. Sal como conservante, todos entendiam, todos utilizavam, gentios e judeus. Mas os judeus ainda tinham essa coisa da aliança. Levítico 2:13, Números 18, 19, falam, é obrigatório ter sal nos sacrifícios. Ezequiel, no segundo templo, reitera, continua sendo obrigatório ter sal nos sacrifícios. Por quê? O sal é para você se lembrar. Essa oferta que você entrega das suas primícias, da melhor parte da sua colheita, do seu animal mais saudável, vistoso e bonito, que você entrega a Deus em termos de pureza, de dedicação pura à sua adoração, ele vai ser preservado. Deus não vai se esquecer disso. Ele se manterá íntegro e vai manter a pureza que o sal permite acontecer. Pureza, preservação, permanência da incorruptibilidade. E aí, se você consegue se manter incorruptível, se você se consegue se manter íntegro, a sua fidelidade com Deus tende a ser eterna e vice-versa. Logicamente que o nosso pensamento hoje é um pouco mais evoluído, vamos dizer assim. Nós já entendemos que o verdadeiro sacrifício que Deus quer, como diz o profeta Oséias, é a misericórdia. Quando Oséias diz, sacrifício não, misericórdia eu quero. Hoje a gente já entende isso um pouquinho, né? Hoje o nosso sal é de uma salga moral. O nosso sal é de manter a integridade da nossa perseverança na reforma íntima. Hoje o sal é para nos livrarmos da corrupção, de nós cedermos às nossas paixões, às nossas imperfeições. E vamos lembrar em termos históricos. A gente sabe que
O Evangelho de Mateus, como chegou até nós hoje, ele não é, como Emmanuel nos diz, principalmente em Paulo Estevam, as anotações de Mateus. Não era o proto-evangelho de Mateus. Já era um evangelho revisado, inclusive pelos discípulos matatianos, os discípulos de Mateus. Um evangelho que, segundo a crítica textual, o consenso atual, eles acreditam que deva ter nascido por volta de 85 a 90, muito próximo à redação final do Evangelho de Mateus, muito próximo da redação do Evangelho joanino. E era um povo que tinha acabado de passar pela destruição completa de Jerusalém. Deixa eu dar uma paradinha aqui, gente, que a bateria do meu fone está acabando. Eu vou desligar para poder falar com vocês. Só um minutinho, para vocês poderem me ouvir. Só um minuto. Abre o microfone alguém para dizer se está me ouvindo ou não, por favor. Tá ótimo. Está ouvindo? Beleza. Então, Então, vamos voltar aqui. Então, vamos lembrar que essa redação final do Evangelho de Mateus marca o momento histórico em que os cristãos estavam experimentando o início das grandes perseguições. Roma tinha decretado o cristão como um ateu, herege e ofensor da Pleiade romana. Judeu eu aturo, porque tenho que aturar. Os outros adoradores de outros deuses, que não os deuses romanos, os deuses gregos, eu também aturo. Mas vocês eu não vou aturar, não, porque se eu deixar, daqui a pouco isso vira bagunça mais do que já está bagunçado. Então, você, cristão, você a partir de agora é ateu. Mas como assim? Eu adoro Jesus? Não, Jesus não é um Deus. Esse Jesus que vocês falam era um homem, ele não era Deus. Apolo é um Deus. Yahvé é um Deus. É imaterial, é transcendente, é intangível. Esse Jesus foi morto outro dia. Vocês adoram alguém que foi morto. Isso é um absurdo. Vocês são ateus. E no Império Romano da época, ser ateu era ilegal. Ser ateu era um crime contra o panteão romano. Como assim, com tantos deuses e deuses poderosíssimos, você não vai escolher nenhum? Não, você então tem alguma coisa errada contigo, eu vou te perseguir. Então, tentem se colocar neste lugar emocional de tamanho absurdo. Não, mas eu adoro um Deus, sim, porque ele se fez homem, mas venceu a morte. Vocês não conhecem a história? Ele foi crucificado, entregou o seu corpo ao Pai e 3 dias depois ele voltou. Vocês não ouviram que todos sabem? Isso é conversa. Vocês adoram um homem que morreu, isso é absurdo. Ele não é Deus, então vocês são ateus. E aí nós temos notícias históricas, e Emmanuel, nos seus romances, frisa isso. O próprio Nero usava os cristãos como tochas humanas para iluminar os pavimentos de Roma, as ruas internas da cidade. Imagina a cena horrenda, absurda. Absurda hoje, né? Provavelmente eu fiz parte disso. Mas imagina o clima emocional dessas pessoas. Então, independente se foi exatamente o que Jesus falou ou não, que a crítica histórica abre para contestação, o importante é a redação final chega para uma população que precisava ouvir aquilo. E aquilo cai como um bálsamo extremamente tonificante de uma moral completamente destruída, de alguém que só queria seguir Jesus, porque o que Jesus falava fazia sentido dentro dos seus corações. Jesus não estava pedindo para eles se esconderem. Jesus estava pedindo para eles não se esquecerem do que eles estavam representando. Naquele momento, naquela situação, eles eram a última fronteira de uma possibilidade de vida espiritualizada, de acordo com as leis de Deus, ou mais de acordo com as leis de Deus.
Jesus estava pedindo identidade, coragem. Vocês são a última fronteira. E se vocês abandonarem isso, não se enganem. Vocês vão ser triturados, pisoteados de toda forma. Porque Jesus tinha dito: vão perseguir e te odiar por causa do meu nome, e te entregarão as celas, e te entregarão à morte, e te odiarão por causa do meu nome. Tudo bem, você pode ter medo. Numa sociedade que vivia entre honra e vergonha, e muitas vezes cedia aos valores para manter uma suposta honra que era um status social, muito mais do que realmente um conjunto de valores morais, de virtudes. A honra era muito mais uma convenção social do que propriamente a sustentação das suas virtudes. E a vergonha, muitas vezes, era você declarar que não iria participar desse teatro de horror que todos chamavam de honra, mas que não representava o seu conjunto de virtudes morais. E Jesus estava dizendo: se você perder até isso, aí que você vai ser pisoteado mesmo, com força, sem piedade. E aí, fazendo uma proposta de pardês para essa parábola, o literal aqui é o sal físico, vindo do Mar Morto, que era fonte de conservação e elemento ritualístico que, se fosse passado pelo crivo da umidade, da água, da dissolução, separava o sal valioso do gesso, que tinha valor apenas para ser pavimentação. E a alusão, a alegoria disso é justamente representarmos esse sal da aliança. O sal que era usado para dar fidelidade e perseverança e preservação, integralidade às ofertas do templo. Esse sal que representava a nossa intenção imovível, a nossa intenção integral e perene de manter a pureza da aliança. O Darash chama a gente para ter essa atitude no mundo. Não tenha vergonha daquilo que você acredita. Não tenha medo de viver segundo o seu conjunto de valor espiritual. Não se torne gesso. Mantenha a sua salinidade. Mantenha a sua sanidade. Mantenha a sua sensatez. Porque, se por acaso você for convidado ao testemunho da aprovação de ser pisoteado pelo mundo, mesmo estando no auge da sua sensatez, do sal que você é porque Deus assim quis e pediu a você o testemunho. Um dia você vai saber os porquês dessa aprovação, mas se você abandonar o sal e preferir se transformar em gesso, você não terá outra opção a não ser pisoteado pela materialidade do mundo, ser aniquilado debaixo dos pés da impiedade. E qual é a verdade espiritual que isso nos chama a refletir? Para que eu permaneça sal e sal da terra, eu preciso permanecer nas palavras do Cristo. Só Ele é capaz de me lembrar o tempo todo que eu sou sal da terra. Só Ele é capaz de me lembrar nos momentos mais difíceis. E só a voz dele que eu consigo ouvir no momento em que o mundo tenta me pisotear. Só ele fala para mim baixinho no meu ouvido: você é sal da terra. Obviamente, com o passar dos tempos e dos séculos, a cristandade, a reforma e as interpretações soteriológicas contemporâneas, a sociologia moderna, foram transformando essa metáfora do sal. Na cristandade primitiva, o sal era a sabedoria, muitas vezes, da escolástica, da união do pensamento religioso com a filosofia aristotélica.
Com Lutero, Calvino, o sal se transformou em algo plausível, físico, o trabalho, o labor, o suor do seu corpo. Só o trabalho te mantém longe da corrupção espiritual. E hoje, no nosso tempo, o sal representa toda toda a resistência humanitária àquilo que é errado. Nós estamos nos aproximando cada vez mais de um sentido mais amplo, de um sentido mais completo desse sal. Mas, desde já e sempre, a gente pode entender. A nossa vocação de sal é o que vai manter coeso a nossa identidade, a nossa mente e a nossa expressão de existência na sociedade. O Espiritismo nos diz isso através dos conceitos da lei de sociedade, da lei de justiça, amor e caridade. Ser o sal é tudo aquilo que você quer que o homem vos faça, faça você primeiro a ele. Não dizeis nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas só assim aquele que faz a vontade do meu Pai, que diz para a gente, deva fazer, faça o bem no limite das suas forças. Fora da caridade não há salvação. Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, ele nos deu uma identidade dentro do reino. Ele disse para a gente, dentro do meu reino, vocês são sal. E lógico, manter isso dinamizado e manter isso concretizado nas nossas ações, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de sentir, no nosso jeito de decidir a vida, é que vai manter a gente preenchido dessa salinidade. A gente só perde essa salinidade quando a gente se distancia do nosso propósito. Questão 614, 619 do Livro dos Espíritos nos diz que nós devemos estudar a lei divina, sermos homens de bem, mulheres de bem, e estudarmos, debruçarmos-nos sobre ela para entendermos a lei divina mais e melhor, porque nós só seremos infelizes enquanto estivermos afastados do entendimento dessa lei. Viktor Frankl dizia que esse vazio, esse esvaziamento de propósito de existir é o que causa depressão. E hoje a neurobiologia está provando que o Viktor Frankl está certíssimo. Nós somos o princípio inteligente do universo. Nós reencarnamos para espiar, para provar, mas principalmente para cooperarmos com a obra geral da criação. Porque é assim que, cooperando, nós evoluímos. O sal é o nosso grande antídoto contra qualquer forma de desesperança. Por isso que Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar, como diz sabiamente Miguel, é simplesmente não desistir. Perseverar é entender. Eu ainda tenho muito gesso para tirar de mim, para ser um sal puro, para ser o sal que mereça estar realmente na aliança, que mereça estar realmente na integridade da oferta a Deus. E por isso eu preciso perseverar. Perseverar até o fim é manter íntegro a integralidade do nosso sal. A conclusão que a gente pode tirar, inclusive sustentado historicamente, e aí passando pela arqueologia e economia do primeiro século, filologia, linguística, lexical, geologia, química, história, as ciências da religião, vendo o que já tem de produção científica nesse certame, nesse aspecto, a gente pode concluir. A fé tem que ser raciocinada. Para você entender as nuances da palavra de Jesus, para você conseguir extrair o espírito da letra, você precisa mergulhar fundo nas ciências, no conhecimento, na sabedoria que permeia uma simples frase contida num singelo versículo, num único versículo de um capítulo Hum, do Evangelho de Mateus. Olha quanta coisa você pensou em cima de uma frase tão simples. E a conclusão que a gente deixa para a gente abrir o nosso debate: sejamos todos sais, perdão, para que nós possamos ser também todos
luzes. Não nos isolemos. Vamos mergulhar a fundo dentro de nós, das nossas imperfeições, abraçarmos a nossa imperfeição, entendermos que cada defeito meu é a matéria-prima do meu aperfeiçoamento. Lembrar que Jesus nos ama, nos guia, Deus nos ama incondicionalmente. Não fuja daquilo que você é. Não fuja daquilo que você teme ou daquilo que você tem vergonha em você. Em frente, vamos assumir quem nós realmente somos. Por quê? Para admitir que eu sou imperfeito, para ter que lidar com a minha imperfeição, com aquilo que me envergonha, com aquilo que me diminui? Não, para entender que mesmo assim, Jesus e Deus te amam incondicionalmente. E isso, aceitemos logo, é tudo o que é necessário para que eu persevere até o fim. É entender que, apesar de ser quem eu sou, Jesus e Deus me amam incondicionalmente. E eu sou um espírito imortal. O sal que Jesus determina que eu sou, sem chance de apelo ou de exceção, é como se ele dissesse: você é um espírito imortal, criado por Deus. O seu destino é cooperar cada vez mais e cada vez melhor com a obra geral da criação e ir se tornando cada vez mais feliz, porque você vai se aproximar cada vez mais desse amor perfeito que é o amor de Deus. E eu espero, sinceramente, que a partir de agora você entenda muito mais e muito melhor o porquê você também é sal da terra. E agora eu deixo com vocês para que a gente possa construir coletivamente os saberes dessa noite. Gratidão pela paciência, pela atenção e vamos ao debate. Seu som tá, Denise, seu microfone tá... Ah, agora é, mudou. assim, antes da gente começar, até talvez, Silvia, você queria colocar alguma coisa nesse momento para complementar o nosso estudo? Talvez você ia Eu contar uma quero, história interessante. eu quero contar, trazer para vocês, né? Primeiro, grandiosa É, essa frase pequena que logo que Mateus traz logo no início, né? Que o sal age por dentro, né? O sal penetra, ele preserva, ele sustenta essa aliança. E nessa passagem a gente se remete a Eliseu. Para compreender a profundidade das palavras de Jesus, é importante a gente entender um pouco quem foi Eliseu. Foi um profeta em tempo de crise espiritual em Israel, de um povo ferido, de um povo que estava necessitado de transformação. E vamos pensar um pouco em cura, que a gente também está aqui para pensar em cura, né? E entre os atos mais marcantes está justamente um episódio. Deixa eu fechar minhas coisas aqui. Está um episódio em Jericó. A cidade ela tinha uma fonte de água comprometida. A terra era estéril, improdutiva, ela era incapaz de gerar vida. Eliseu, então, ele pede um prato novo com sal e ele lança o sal na nascente, declarando que Deus havia curado aquelas águas. E a partir daquilo, a fonte ela é restaurada, a esterilidade ela é vencida e a vida volta a brotar. E esse gesto é profundamente simbólico. O sal, que em si parecia simples, ele torna-se nas mãos do profeta um sinal de cura, de purificação e reversão da morte, né? Não era o sal por si mesmo, mas o sal como instrumento de uma ação divina restauradora. E é por isso que a ligação entre Jesus e Eliseu é tão rica. Então, quando Jesus chama os discípulos de sal da terra, a mente daqueles judeus que seguiam a lei, que conheciam todas os dizeres dos profetas, né? é, Era como se Jesus estivesse dizendo, assim como Eliseu jogou sal
sobre a nascente para curar a terra, eu agora vos lanço ao mundo para que vocês curem a humanidade. Então vocês devem entrar nos ambientes adoecidos, nas relações endurecidas e ali atuar com presença de Deus que purifica, que conserva, que restaura, que devolve a fecundidade àquilo que estava se perdendo. Então, Jesus não usa a imagem de sal apenas por causa de Eliseu, né? A gente pensando. O sal, ele também possuía um lugar central no templo de Jerusalém. Havia ali no templo uma câmara de sal. E esse espaço era um espaço específico, porque o sal era indispensável ao culto, como o João bem trouxe, né? Aí, o sal exigia ritual, exigia que a oferta, o sacrifício e mais, né? Então, isso é uma coisa bem curiosa que eu encontrei. Em dias de chuva ou dias de neve, eles usavam o sal na rampa para que os sacerdotes eles não escorregassem. Então, isso é uma imagem muito forte, porque o sal não apenas santificava a oferta, mas também dava firmeza aos pés dos que serviam. Então, quando Jesus afirma, vós sois sal da terra, ele também evoca tempo, esse profundo universo sagrado do templo. O discípulo, ele é chamado a ser mais do que alguém que fala. Ele é alguém que vive diante de Deus. E essa questão segura, né? Que, então, assim como o sal, essa oferta, mas também é essa segurança. Então, ele é espalhado no altar para dar firmeza aos passos dos sacerdotes e também a presença daquele que vive o evangelho, ele deve se tornar o caminho dos outros mais seguro, mais estável, mais luminoso. Então, que a gente possa recordar que o verdadeiro discípulo, ele não apenas caminha para Deus, ele ajuda os outros a caminhar. Então, que a gente possa lembrar disso. Vou deixar para a gente conversar agora. Nossa, muito bom, Silvia. Gostei muito. Tanto de João, né, com o seu complemento. Ficou muito bonito. Nós temos aqui no chat, Denise até minha xará colocou. Você gostaria de falar alguma coisa, Denise? Você tinha colocado. Sal como elemento de conservação sugere que o ensino de Jesus deve permanecer inalterado. A verdade é a mensagem, né, de Jesus precisa ser mantida na íntegra, né? Se quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, que essa é a proposta de sermos o sal da terra, né? Trazermos a mensagem de Jesus e podermos transmiti-la aos outros. Não sei se está congelada a sua imagem, Denise. Talvez. Uhum. Isso, enquanto Denise volta, se apresenta alguém. Difícil, tá difícil Hum, a conseguir. Não, mas está tudo certo. Eu fico até. Essa história aí de Eliseu eu não conhecia, achei muito bom. Excelente. Tudo foi excelente. Eu fico até meio. Às vezes eu paro aqui, eu falei aqui com a Armanda, eu sei o que eu estou fazendo aqui, não. você você está aprendendo igual eu estou Estou aprendendo, João e aprendendo Silvia. Nós estamos muito. Então eu aprendendo. vou ficar calada, que é melhor. De jeito nenhum, viu? Alguém E tem alguma acho dúvida? que o mais Hum, belo seja isso, né? Assim como Eliseu lançou o sal na nascente de Jericó para curar a uhum, terra, né? E é um exemplo muito bonito, né? hum. E, muitos não têm estudos que cruzam essa belíssima frase, né? Essa belíssima parábola
a Eliseu, né? Para lançar os discípulos no coração do mundo, para lançar os discípulos não para dominar, mas para curar, para sarar. Então, essa pequena primeira parábola que vem carregada, ela é tão curta, mas ela já vem como um abre-alas, né? Ela vem abrindo alas para as parábolas de Mateus e com tanto simbolismo litúrgico, simbolismo de tudo quanto é lado, né? E eu acho que esse é o chamado, né? Que Mateus nos traz, né? Para gente continuar a ser sal, para gente deixar-se usar Deus como instrumento de cura, né? E a gente começar. Então, ela vem carregada já de cura. E ela vem trazendo o Eliseu, que ele traz essa cura dessa nascente com o sal, né? De uma água que estava imprópria. Então, que a gente se enxergue como instrumento de cura, de aliança, como o João bem trouxe e de santidade, né? Até que a terra inteira sinta de novo o sabor do reino, né? O sabor de viver uma vida em comunhão com Cristo. E todos nós estamos aqui aprendendo, minha querida Denise. Estamos aqui, com certeza. Sabe, João, você tinha colocado um texto lá no nosso grupo, não é mesmo? Que era sobre. Você colocou até a tradução do texto. Você pode. Denise, Diga. posso ler um trechinho Hum, que eu encontrei no livro do Richard Simonetti, A Voz do Monte? Ele hum, fala assim: é, por tudo que representa, o uhum, Evangelho é de aplicação indispensável para dar sabor à existência, tornando-a saudável e feliz. Sem ele, a vida fica insípida, sem atrativos, monótona, tediosa, complicada, uhum. ainda que as circunstâncias sejam as mais favoráveis, ainda que a aparência seja magnífica. Em verdade, nada na existência terá sabor de felicidade autêntica. Nenhuma associação humana, seja no lar, no trabalho, na comunidade, se fará com equilíbrio e proveito. Uhum. Jamais estaremos em paz com a própria consciência sem uma pitada de evangelho em tudo que fizermos, o que significa o empenho de aplicar, de conformidade com as circunstâncias, um pouco de tolerância, em um pouco de carinho, um pouco de bondade, um pouco de sacrifício, um pouco de renúncia em favor do semelhante. Perfeito. Vem exatamente o que nós estamos conversando. Precisamos ter essa certeza, né? Essa convicção, sairmos daqui, que realmente nós somos o sal da terra, mensageiros de Jesus, e que temos uma missão, né? Temos um trabalho a ser cumprido. E eu achei interessante porque quando ele colocou sem uma pitada de evangelho, quer dizer, aí eu me lembrei da frase do Chico Xavier, quando ele falou: cuidado com o que você pensa, com como você faz, mais ou menos isso. Porque, às vezes, o único evangelho que o semelhante, que o outro tenha, seja você. Hum, Então, quer dizer, que a gente seja representante desse evangelho. É uma isso, pitada de sal. dê uma pitada de sal. Porque às vezes a gente também está dentro de um ambiente, não é mesmo? Em que a gente vai precisar ser uma pitada de sal.
né? Que não se destaca, é sutil, mas fazer a diferença dentro do grupo em que nós estamos. Essa é a proposta. E precisamos ter essa noção, né, de como que nós devemos nos continuar sendo esse sal. O que que nós precisamos fazer para cada vez mais sentirmos que somos esse sal mesmo da terra, continuar a sermos esse sal da terra? O que que será que ainda falta para nós termos essa verdadeira consciência disso? Posso falar, Denise? Eu não achei a Pode, mãozinha para levantar aqui. pode falando. Então, essa pergunta que você fez é o que eu estava aqui pensando, sabe? Aí eu fui pensando o que Joana vem dizendo para a gente, né? Sobre o autoconhecimento. Então, eu acho que para a gente ser esse sal, a gente tem que conhecer o nível do nosso desenvolvimento, o que eu posso fazer, né? Então, a gente tem que entender que a gente ainda não é perfeito, mas que dentro das nossas imperfeições, a gente pode ser esse sal, sim, né? Então, assim, eu acho que o autoconhecimento vem muito para ajudar a gente a reconhecer o quanto a gente consegue ser de sal aqui nesse estudo. Eu achei bem interessante. Eu acho que a gente tem que se conhecer para poder entender o quanto a gente pode doar. É isso que eu estava pensando. Obrigada. E lembrando que não se fala em quantidade, não é mesmo? A gente, a gente precisa só da essência, é pouca coisa. Jesus nos pede tão pouca coisa e parece que é tão pouco, mas nós, mesmo assim, parece que nos sentimos incapazes de atendê-lo. Também fico pensando sobre isso, mas ele pede realmente pouca coisa. É uma pitada, como a gente colocou no texto inicial. E às vezes a gente, diante das nossas imperfeições, nem a pitada nós conseguimos representar. Não é mesmo, João? Como? Denise, deixa eu, Diga lá. se eu tentar é, refletir aqui o que eu estava pensando quando o João estava explanando, né? E o João apelou para caramba, porque essa explanação foi muito intensa, Hum, numa pequena frase, né? Vós sois o sal da terra, e ele fez isso, ele trouxe todo esse material para a gente, para nos mostrar uma outra visão, né? Porque quando você vê essa pequena passagem dentro do Evangelho de Mateus, né, que está dentro do Sermão da Montanha, uhum, que para nós é o código moral do cristianismo. O Sermão da Montanha é isso, né? E, de alguma certa forma, nós temos aí uma preocupação, porque Jesus nos disse assim: vós deverá ser o sal da terra. Ele afirma: vós sois. uhum, Então, a partir do momento em que ele afirma vós sois, ele uhum, cria uma responsabilidade moral para nós. uhum, E com isso vem aquela pergunta: o que espera de Jesus de nós no mundo? Se nós uhum, somos o sol, se nós, ele está afirmando que nós somos o sal da uhum, terra. Então, o que ele espera de nós? A partir daí, a gente tem a questão da responsabilidade moral com relação a essa afirmativa de Jesus. E assim, e quando você, eu não sei se eu poderia fazer isso, mas eu vou fazer uma associação dessa passagem, dessa parábola estudada, e nós temos um exemplo com a outra parábola que nós podemos mostrar o que é um verdadeiro sal da terra. É quando a gente estuda a parábola do bom samaritano. Aquele ali é um sal da terra, porque ele mostrou justamente a questão da preocupação com seu irmão. Ele diferenciou a questão ele não estava preocupado com religião, ele não estava preocupado com poder aquisitivo. Ele foi lá e socorreu aquele irmão que estava necessitado. Se nós pudermos fazer uma associação, para nós, um grande exemplo de sal da terra é o bom samaritano. É a parábola do bom samaritano. Representa para a gente tudo aquilo que a gente precisa fazer. Porque
essa afirmativa de Jesus para a gente realmente é, nos faz tomar cuidado, né? Porque é uma preocupação que a gente tem que ter enquanto sal, né? O que que nós estamos fazendo, né? Quais Uhum. são as reflexões que nós devemos fazer? Porque, só para eu terminar, né? O Evangelho não pede para nós que a gente seja perfeito. Pede apenas que a gente não perca o sabor do bem. O sabor do bem. É só isso Perfeito. que ele quer, entendeu? Ele não quer que a gente seja perfeito. A gente não perdeu o sabor do bem. Eu Uhum. acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Eu só queria externar meu pensamento a respeito do que foi apresentado aqui. Obrigado. Muito bom. E mais do que isso, independe da religião, da raça, da cor, do credo, não é mesmo? Jesus falou para todos. Mas é É isso. interessante que o mundo pede que a gente seja docinho, né? Jesus vem e pede para a gente ser sal. Fantástico. Eu acho que tem uma coisa também que eu vejo assim que a época, né, fazendo as conexões, a Silvinha trouxe anterior a Jesus e Eliseu, depois vem Jesus e É. fala do sal e afirma, mas assim, tem milhões de conexões que a gente pode Uhum. fazer no Evangelho segundo o Espiritismo, mas quando a gente fala do sal e a essência, né, me vem a fora da caridade não a salvação, mas naquela Uhum. parte de que fala da virtude, que não adianta a virtude ser negativa, ela tem que ser uma virtude ativa, né? Então, eu já vejo assim a consciência que já se espera que a gente faça alguma coisa, porque a inércia ou a omissão não transforma nenhum de nós Uhum. para o caminho que a gente tem que seguir, né? Então, para mim, assim, especificamente hoje, quando a gente estava falando do Sol da Terra, tem muito a ver com isso, né? A gente se responsabilizar, porque também Paulo nos fala, né, que todos somos cartas vivas. Isso a gente já conversou lá no NEP Alcione. Somos sal da terra, somos cartas vivas, somos a diferença no Evangelho, mas a gente precisa também ser aquele que se responsabiliza, porque João fez a conexão do Sermão do Monte, e a gente tem que lembrar que o último passo, ou caminhar, é sermos pacificadores, né? Então, como é que a gente faz a gente trilha esse caminho de pobres de espírito a pacificadores, se não a gente ser esse movimento que produz a transformação em cada um de nós. O sal, se fosse insípido como uma virtude que é negativa, é muito semelhante, né, nos dias de hoje. Então, que a gente tenha essa condição e da responsabilidade da gente se manter aqueles que nos dispusemos a sermos e fazermos a diferença como seguidores de Jesus nisso. Muito bom. Silvia, pode falar. Eu vou dar um exemplo de algo que fizemos aqui. Eu gosto de cozinhar. E transformar um sal bruto, um sal grosso. A minha flor de sal havia acabado. E flor de sal é caro. Eu fui ver como é que faz flor de sal. Então a gente consegue transformar um sal bruto, um sal grosso, e fomos fazer. Você dilui um sal grosso em água quente. Então dá um choque, vira uma água e você esquece ele. Deixa, vira uma água bem salgada. Depois de muitos e muitos dias, aquela água salgada se transforma em flor de sal. Então, um sal bruto você transforma em flor, num sal bem mais puro, num sal mais. Então, você consegue transformar algo bruto. Às vezes você leva um choque,
com alguma dificuldade na vida, da vida. E você leva um tempo e depois você floresce. Então, esse exemplo que fizemos, né, e trazendo essa belíssima parábola, e o sal bruto se transformando em flor de sal. Então, um bruto se transforma num sal. É isso só para contribuir, eu lembrei disso. Fantástico, Silvia. Nesse exemplo não vai dar nem para esquecer. Vai ficar gravado. Um exemplo muito prático. Então, Mas quando Jesus também diz, né, que ele precisa ir para que a gente comece a caminhar, está lá em João, né? É nesse sentido também que eu acho. É, quando ele mostra o caminho e ele fala a cada um de nós a potência, é também de se esperar que a gente, ao longo desse caminhar, a gente se transforme, não é? Acho que assim, eu estava falando com uma pessoa hoje, rapidinho, né, que o tempo está terminando, estava falando com uma pessoa hoje que é assim, quando a gente vive uma experiência e a gente, aquilo mexe demais com a gente e a gente se assusta, eu não vou falar especificamente, mas um trauma, alguma questão, a gente para, observa aquilo e aí a gente procura, se a gente procura ajuda, né? E a gente vai lá e faz. Mas essa não é a maior dor, ó, o sofrimento. O sofrimento vem quando? Quando a gente já tendo consciência disso, a gente repete. hum, Aí dói mais fundo, porque a consciência já chegou. Então, quando a gente fala do sal bruto que Silvinha deu, ou que Jesus afirma, você é o sal, mas não pode ser insípido, porque senão como é que faz? Tem isso também. A gente passou e perpassou historicamente, cada um de nós, pelo processo natural de aprendizado, daqueles que fizemos as coisas por impulso e a gente agiu de forma. Mas a consciência vai nos transformando, mas o que que a gente faz com o despertar dessa consciência? É o que nos torna, né? As cartas, o sal, a luz e tudo o que a gente vai chegar no mesmo ponto, né? A gente, todas as parábolas e tudo que se fala é para a mesma, que Jesus nos colocando, olha, vocês não precisam se preocupar, vocês já têm as ferramentas, a consciência só vai fazer com que isso se ilumine e cada vez se fortaleça mais dentro de vocês, né? muito bom. Então, pessoal, nosso tempo, nossa, tá tão gostoso estarmos aqui conversando, mas a gente precisa encerrar o nosso encontro. Mas antes disso, é, nós pensamos em termos mais um momento de estudo desse tema, para que ele não precisa se encerrar hoje. Queria ouvir a opinião de vocês, para que a gente possa trazer mais literatura da doutrina, correlações também com o Evangelho, para que possamos ter mais um encontro ainda sobre o sal da terra. O que que vocês acham? Antes da gente passar para uma próxima parábola. Isso, muito bom. E aí, convido a todos, que nós também iremos fazer esse dever de casa, não é mesmo? Vamos ver passagens. O próprio Paulo de Tarso tem falando sobre o sal. Vamos também procurar um pouco de passagens da Bíblia, de temas da doutrina espírita, para que a gente possa trazer para o próximo estudo, para que esse tema vai ficando bem sedimentado em nossos corações. Nós não temos pressa, porque a gente não tem pressa para acabar esses estudos, a gente vai devagar e sempre conversando mais e mais. Mas vamos procurar mais um pouco, porque tá tão gostoso, né, esse bate-papo.
a gente continua no nosso próximo encontro, tá bom? Aqueles nossos amigos que não puderam assistir, alguns já avisaram que farão, né? Vão ouvir posteriormente. E vocês também podem reforçar para que assistam o nosso estudo e se preparem para o próximo encontro, tá? Como sempre fazemos, na próxima semana nós vamos liberar textos, mensagens, isso para que a gente também possa realmente refletir a respeito. Toda semana que não tem encontro, tem textos, vídeos, áudios, para que a gente possa nos divertir, pensar e refletir a respeito. Então, João, vamos lá. Se você quer fazer mais algum comentário para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Quando eu crescer, eu Falhou. quero ser que nem o João, tá? Ai, Doido sou. olha, eu tô tentando agarrar na asinha dele e seguir com ele. Não é nada disso, vocês sabem que não é nada disso. Eu não ouvi o que você falou, falhou para mim aqui, Denise. Repete, você, eu quero o quê? Não, é fazer mais algum comentário? Perfeito. Isso, Vamos passar Silvia essa próxima também. semana complementando o estudo. Se a gente vai fazer mais um encontro Isso, desse versículo, pronto. tentar achar correlações, então, para a gente poder debater. Vocês podem colocar dúvidas, sugestões, Sim, nós vamos pesquisar, nós vamos estudar também, tá sim. certo? Então, todo mundo aqui Esse tempo estudando entre um estudo e o junto. outro, né, Denise? É para o grupo ser É, usado para tirar dúvida, para trocar conhecimento. É isso. isso aí. Lance perguntas também. Isso aí. Isso. Então, agora eu convido. ahn, se você quer fazer mais algum comentário, tá tranquila. Tranquilo. Tá ótimo. Convido alguém, então, para que possa fazer a nossa oração final nessa noite de hoje. Quem gostaria de fazer? Eu acho que o Silvio, que ele já até baixou a cabeça. Pronto, Silvio, você foi carinhosamente escolhido para a nossa oração final. Tá bom, então, pessoal. Uns minutinhos. E assim, já finalizando o estudo desta noite, levemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e agradeçamos pelas bênçãos recebidas, pelo aprendizado, agradeçamos também aos nossos mentores individuais, aos nossos e à espiritualidade que nos acompanha nesse estudo, que nos protegeram, ampararam e nos intuem para que possamos aprender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, para que possamos alcançar, assim, dar um passinho a mais em direção ao reino de Deus, e possamos todos ter uma semana tranquila, de paz, e nos encontrarmos aqui daqui a 2 semanas para um novo estudo. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada a todos os presentes. Isso. Sigamos então para o próximo encontro. Um abraço a todos. Boa noite, obrigado. Boa Obrigada, noite. Fique com boa Deus. Grande noite. abraço. Tchau, Boa tchau. noite. Cadê? Onde é que eu encerro isso? Boa noite. Aqui. Boa noite.